Olá, eu sou a Ana Carolina e vou apresentar para vocês hoje o trabalho sobre drogas usadas nas urgências e emergências hipertensivas para a disciplina de Terapêutica Médica 2. Eu sou aluna da Medicina PUC-Minas. O que é, então, uma urgência hipertensiva? É uma hipertensão no seu formato grave, ou elevação da PA muito grave, com pressão arterial diastólica definida acima de 120 milímetros de mercúrio. A maioria dos pacientes são assintomáticos e não apresentam lesão aguda de órgão-alvo. É comum em pacientes com hipertensão conhecida que não aderem totalmente aos tratamentos, seja farmacológico, seja mudança no estilo de vida. A urgência hipertensiva é tratada ambulatorialmente, não precisa de internação desse paciente e não é aconselhável baixar a pressão arterial muito rapidamente. Por quê? Porque o leito venoso da pessoa já está acostumado, né, adaptado a trabalhar com uma pressão mais alta. Então, se você abaixa de uma vez, pode causar um dano isquêmico naqueles leitos vasculares. Já a emergência hipertensiva, ela apresenta sim evidência de lesão aguda de órgão-alvo e requer um tratamento imediato. Os medicamentos intravenosos com monitorização são a escolha. A pseudocrise se diferencia um pouco, apesar de também ter uma elevação exagerada da pressão arterial, ele se dá devido a um aumento de estresse corporal, seja em momento de dor, seja em momento de uma crise de ansiedade ou abandono do tratamento de uma pessoa que já é hipertensa. Na pseudocrise, não há risco de lesão de órgão-alvo e pode ocorrer na presença de comorbidades. Esse quadrinho mostra as principais diferenças do diagnóstico, prognóstico e conduta da urgência e emergência, né? Os dois são a pressão diastólica aumentada acima de 120 e principalmente a diferença é a escolha de tratamento, que na urgência é feita ambulatorialmente e a emergência precisa de um medicamento parenteral. Tratamento das urgências hipertensivas, então, objetivo uma pressão arterial menor do que 160 por 100, milímetros de mercúrio. O encaminhamento para acompanhamento ou a reavaliação ambulatorial precoce é necessário e a redução da PA deve ser lenta, principalmente em idosos, porque, como eu expliquei, pode ocorrer alguma isquemia no leito vascular caso seja muito aberto. Deve-se instalar, então, o paciente em um local calmo por algumas horas para afastar a pseudocrise e os tratamentos são as drogas de escolha, IECA orais, alfa-2 agonistas de ação central, beta-bloqueador e diuréticos. Os inibidores, então, da enzima conversora da angiotensina, eles impedem a conversão da angiotensina 1 e angiotensina 2, eles promovem uma vasodilatação e inibem a reabsorção do sódio, dessa forma reduzindo a pressão arterial do paciente. Eles têm interações medicamentosas que deve-se ficar de olho, que são antiácidos, AINES e medicamentos que elevam o potássio. O principal IECA de escolha é o captopril, que ele é administrado via oral ou sublingual, sob a disponibilidade é de 75% e reduz com o alimento, então ele deve ser tomado principalmente em jejum. A meia-vida dele é de 2 horas e sua concentração plasmática máxima é atingida com 1 hora. Sua excreção é por via urinária e tem alguns efeitos adversos que deve ter muito cuidado, que é hipotensão, hipercalemia, tosse seca, insuficiência respiratória aguda, angioedema e ele é contraindicado em gestantes. Os simpaticoplégicos de ação central reduzem a descarga simpática, atuam no controle de baroreceptor e no tronco encefálico, e os antidepressivos diminuem o efeito redutor da PA desses medicamentos. Os alfa-2 agonistas de ação central, é escolhido principalmente a clonidina, ele inicialmente eleva a PA, mas diminui cronicamente, então ele tem que ser um tratamento mais longínquo. Ele atua como agonista alfa de ação central, é bem absorvido por via oral, tem alta biodisponibilidade e sua concentração máxima no plasma é atingida de 1 a 3 horas. Sua meia-vida é de cerca de 6 a 24 horas e seus principais efeitos adversos são boca seca e sedação. Já o beta-bloqueador principal de escolha é o propanolol e ele faz um bloqueio de receptor beta-1, diminuindo a força de contração e a frequência cardíaca, além de bloqueio dos receptores beta-2, que provoca relaxamento dos músculos lisos, respiratórios e uterinos e tem como um efeito adverso broncoespasmo. Ele previne a taquicardia reflexa em paciente em uso de vasodilatador. Seu mecanismo de ação é um bloqueio beta não seletivo, né? Ele bloqueia tanto beta 1 quanto beta 2.
Ele reduz o débito cardíaco e a vasoconstrição, reduz o risco de infarto. Ele é utilizado, né, via oral 1 ou 2 vezes por dia, o que aumenta a taxa de adesão ao medicamento e tem alguns efeitos adversos, como arritmia, asma, pode piorar a reversão da hipoglicemia em diabéticos. Ele é contraindicado em pessoas que têm insuficiência vascular periférica. Já, por fim, o diurético mais utilizado na escolha é o furosemida. Ele é comercializado com seu nome de diurite. Seu mecanismo de ação são nas alças diuréticas. Ele aumenta a excreção de sódio e de cloro. É utilizado via oral ou intravenoso, metabolizado no fígado. Sua excreção se dá por via renal. Sua meia-vida é de aproximadamente 1 a 1,5 horas. Seu início de ação é entre 2 a 5 minutos e dura até 30 a 90 minutos. Sua posologia é entre 20 a 60 miligramas, deve-se repetir a posologia após 30 minutos. E os efeitos adversos são hipopotassemia e são contraindicados para as pessoas com hipersensibilidade e culpa. Já os tratamentos das emergências hipertensivas, eles objetivam impedir a lesão de órgão-alvo que se expanda mais, né? Porque se ele já chega em emergência, o paciente já está apresentando lesão de órgão-alvo. Então, a gente precisa reduzir rapidamente a pressão arterial do paciente, pelo menos 25% na primeira hora. O tratamento de escolha é utilizado os vasodilatadores, beta-bloqueadores e o furosemida, mais uma vez, como diurético. Vasodilatador. O nitroprussiato de sódio, ele é comercializado como Niprod ou Nitropress. Ele tem o seu mecanismo de ação como vasodilatação e inibe a agregação plaquetária. Utilizado via intravenosa, seu pico de ação é em 2 minutos e desaparece 3 minutos após a parada da infusão. Tem uma curta duração, é eliminado pelos rins, sua meia-vida é de 3 dias em pacientes com função renal normal. Sua posologia é uma infusão contínua intravenosa de 0,25 a 10 miligramas por quilo por minuto. Seus efeitos adversos são intoxicação por cianeto, hipotensão grave, náuseas e vômitos. É contraindicado em pacientes com tratamento de hipertensão compensatória, insuficiência hepática e insuficiência renal. É intolerante e além, né, dos pacientes que têm intolerância a alguns componentes da fórmula. Além dele, temos também a nitroglicerina, que ele é comercializado como Tridil. Ele ativa a guanilatociclase, resultando no relaxamento de musculatura lisa. Ele é utilizado via endovenosa, mais uma vez. Sua ação se dá entre 2 a 5 minutos e dura de 3 a 5 minutos. Dá para perceber que eles são muito rápidos, porque a gente precisa realmente dessa queda de pressão rapidamente, diferente da urgência, né? Que tem que ser um pouco mais lenta. Sua meia-vida é de 1 a 3 minutos, ele é metabolizado no fígado, sua posologia é de infusão contínua intravenosa de 5 a 15 miligramas por hora. Seus efeitos adversos são cefaleia, taquicardia reflexa, taquifilaxia, flushing e metemoglobinemia. É contraindicado por pessoas que tenham alergia à nitroglicerina e aos demais componentes da fórmula, tamponamento cardíaco, cardiomiopatia restritiva ou pericardite constritiva. Além dele, temos a hidrolazina, comercializado como apresinolina ou nesopresol. Ele atua produzindo o óxido nítrico, né, que é um fator relaxante endotelial. Ele é utilizado mais uma vez parenteralmente, mas também pode ser por via oral. Sua metabolização é hepática, eliminação renal. Seu pico de concentração plasmática se dá de 30 minutos a 2 horas e ele é indicado em casos de eclâmpsia, então ele pode ser utilizado em grávidas. Sua posologia é de 10 a 20 miligramas intravenosos ou 10 a 40 miligramas intramuscular de 6 em 6 horas. Seus efeitos adversos são taquicardia, cefaleia e vômitos. Ele piora a angina e infarto, então deve-se ter cuidado com a pressão, além disso, deve-se ter cuidado com a pressão intracraniana elevada. É contraindicado, então, em casos de cefaleia, flushing, taquicardia reflexa e reação lupus-like, a depender da dose utilizada. Além disso, temos os beta-bloqueadores, entre eles o esmolol. Ele atua bloqueando o receptor beta-1 e causando um efeito inotrópico e cronotrópico negativo e na redução de liberação da renina, dessa forma, reduzindo a PA do paciente. É administrado via oral ou parenteral, sua metabolização é hepática, eliminação renal, sua meia-vida é curta, de 1,5 a 2 horas.
Seu pico de concentração plasmática é entre 30 minutos a 2 horas. Seu início de ação se dá entre 10 a 30 minutos e tem uma duração mais longa, durando até 3 a 12 horas. Ele é indicado em casos de eclâmpsia. Sua posologia é de 10 a 20 miligramas intravenosos ou 10 a 40 miligramas intramusculares de 6 em 6 horas. Os efeitos adversos são taquicardia, cefaleia e vômitos, piora de angina e do infarto. Cuidado com a pressão, deve-se ter cuidado, né, com a pressão intracraniana elevada. São contraindicados em casos também de cefaleia, flushing, taquicardia reflexa e reação lupus-like, a depender da dose utilizada. Já o metoprolol é comercializado como Seloken ou Selozoc e ele atua como um beta-bloqueador seletivo. Ele bloqueia especificamente o receptor beta-1 e, além disso, reduz a formação de renina. É administrado via intravenosa e metabolizado pela CYP2D6. Sua excreção é renal. Meia-vida aproximada de 3,5 horas. Sua ação se inicia de 5 a 10 minutos e dura de 3 a 4 horas. É indicado em casos de insuficiência coronariana, dissecção aguda da aorta, em combinação com NPS. Sua posologia é de 5 mg intravenosos, deve se repetir de 10 em 10 minutos, se necessário, até 20 mg. Seus efeitos adversos são bradicardia, bloqueio atrioventricular avançado, insuficiência cardíaca e broncoespasmo. São contraindicados em casos de reações de hipersensibilidade e insuficiência coronariana concomitante. Esse é o nosso referencial teórico. Muito obrigada.